Bom dia a todos, saúdo todos com a paz do Senhor Jesus, nossos pastores e pastoras. Eu gostaria de pedir para você agora curvar a sua cabeça em nome de Jesus para orarmos por essa aula. Deus querido, Deus amado, Senhor de misericórdia, obrigada, Senhor, pelo teu amor infinito por cada um de nós. Senhor, obrigada pelo preço, Senhor, pago no madeiro por nós, Senhor, na cruz, Senhor, sacrifício de sangue. E, Senhor, eu coloco diante de Ti, meu Deus, as nossas misericórdias, Senhor, que foram renovadas, por isso não fomos consumidos. E eu coloco diante de Ti, Deus, essa aula. Senhor, venha agora e ministra, Senhor, através do Teu Espírito Santo de Deus, aquilo que Tu quer para os Teus líderes. Que essa aula seja conforme a Tua vontade, boa, perfeita e agradável. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Eu sou a professora Isabelle Prestes e hoje nós vamos falar sobre 3 assuntos de grande importância para você, futuro líder. Sobre a oração, o poder do jejum e as estratégias de evangelismo. Então, nós vamos agora iniciar com o primeiro tópico, a oração que conquista. Primeiramente, o que é a oração? A oração é um veículo, é um instrumento que vai te levar a se comunicar com Deus, com o Senhor Jesus, por intermédio do Espírito Santo de Deus, que convence você de todas as coisas e, primordialmente, por intermédio da leitura da palavra do Senhor. Que essa oração, ela vai ter uma consubstanciação para que você possa conversar com Deus. Através dos milagres, através das provas que o Senhor vai permitir você passar, por intermédio de tentações de Satanás, é através de tudo isso que eu falei agora para você, que essa oração ela vai ser encorpada para que você tenha livre acesso para falar com Deus. Por que nós devemos orar? Bom, aqui na lição diz, eu achei bem interessante, eu até coloco uma curiosidade para vocês. Há 280 menções no Novo Testamento com a palavra perseverar. Por que que o crente ele tem que perseverar na sua oração? E aqui fala, orar sem cessar, orar em todo tempo, orar e não esmorecer, orar e não desfalecer. Nós precisamos ser crentes que perseveram na presença do Senhor Jesus. Gente, aqui, lá em Lucas 18:1, fala sobre a parábola do juiz iníquo. Aquela viúva, ela peticionou tanto para aquele juiz, para ele julgar a sua causa. E ela perseverou na presença do Senhor. Ela orou, ela peticionou com uma oração e ela continuou. E aquele juiz não julgava a sua causa até que o dia que ele julgou. Porque aquele que persevera na presença do Senhor, esse sim será bem-sucedido, será vitorioso com Deus. Porque Deus, ele é muito certa a vida do cristão. Ele vai ter que perseverar, ele vai ter que colocar a sua petição diante do Senhor e vai ter que confiar com fé. Aquela certeza daquelas coisas que nós não vemos mesmo o Senhor, mas nós sentimos a sua presença. Nós sabemos que Ele é dono do milagre, que Ele faz grandes coisas, que Ele intercede por mim e por você, para que sejamos mulheres e homens vitoriosos, cheios do Espírito Santo. E nós devemos orar para quê? Também diz aqui, orar sem cessar. Paulo diz lá na igreja de Éfeso, orando em todo o tempo e em espírito. Onde você estiver, ore em espírito, orar no seu consciente, orar, fecha a porta do teu quarto, tranca a porta do teu quarto nessa atmosfera relativa, que é sua, e coloca diante do Senhor todas as coisas. Coloca diante do Senhor essa oração, essa perseveração diante do Senhor. E eu achei bem interessante aqui que o autor colocou assim, que a vida do cristão, que o sucesso da vida cristã é proporcional
ao seu tempo de oração. Por exemplo, se você tiver 10% de oração, você vai ter 10% de sucesso. Ou seja, ele fez uma analogia aqui com o tempo de oração e o tempo de sucesso. É bem interessante isso. Ou seja, quanto mais oração você tiver no altar de Deus, melhor você será bem-sucedido em todas as áreas da sua vida. É bíblico isso. Jesus foi o maior modelo de oração. E o que eu quero dizer para vocês, o próprio Jesus Cristo, ele subia monte, descia monte, ele orava com seus discípulos, ele mostrava o milagre para os seus discípulos e tinha uma humildade ímpar. Uma humildade que ele não queria nunca, ele nunca se colocava como melhor, que era o próprio Deus, mas sim como servo. E é isso que nós temos que ser, tentar sermos servos como Jesus foi. Ele é o nosso maior exemplo de oração, que é exatamente essa comunhão que nós temos com Deus para a recriação de um Espírito de Deus. Agora vamos para o quarto tópico da lição da oração que conquista, que diz assim, o primeiro versículo que é colocado aqui é Jeremias 33:3. Eu gosto muito desse versículo particularmente, que diz assim: clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que ainda não sabes. Para que isso aqui aconteça na vida do cristão, é necessário que alguns obstáculos a essa oração, a essa petição, eles sejam rompidos, eles sejam extintos da nossa vida. E o primeiro item, o primeiro subitem aqui que é colocado na lição, são os relacionamentos errados na família. Os cônjuges, eles devem cumprir os seus deveres um com o outro. Se é feito qualquer coisa, um jejum, algo diferente, vai assumir um cargo de liderança, tudo tem que ter consentimento mútuo dos cônjuges. Por quê? Porque o cônjuge, ele é metade, ele é uma só carne do outro. Então, é necessário ter esse consenso. Amém? Depois vamos lá para o segundo subtópico, que é a contenda. Um irmão ofendido provavelmente vai ser um irmão que não vai ter oração respondida. Por quê? Porque Deus, ele quer que você coloque diante do Senhor a sua mágoa, que você perdoe o seu irmão, que você vá lá e se entenda com o seu irmão para que as bênçãos do Senhor recaiam sobre a tua vida. Que o Senhor te anuncie coisas grandes e ocultas, como diz lá em Jeremias 33:3. E o Senhor faz essas grandes coisas. A falta de perdão, quando você guarda mágoa, quando você não perdoa, você está atraindo amarras espirituais para você. E até coloco aqui que só qualquer que guardar espírito de rancor ou mágoa contra alguém fecha os olhos de Deus para a sua própria petição. É muito forte. O Senhor, ele quer se anunciar para você. Ele quer se mostrar para você. Ele quer demonstrar todo o amor dele por intermédio das escrituras sagradas. Porém, você que está com o coração que não perdoou, o Senhor não vai te liberar esse conhecimento. O Senhor não vai. Então, vale a pena uma reflexão, colocar tudo diante do altar do Senhor. Motivação errada. Muitas vezes, a nossa oração, ela tem uma intenção que não está sendo concernente, não está sendo caminhando junto com a vontade de Deus. Por exemplo, se você quer fazer uma viagem para tirar fotos, ou se você quer fazer uma viagem, eu quis fazer uma viagem para ir para Israel, eu paguei todo o pacote e nós caímos em um golpe. Isso é algo pessoal meu. E eu queria para me batizar no Rio Jordão. Esse era o que eu queria diante do Senhor. A viagem não aconteceu, tive todo o meu dinheiro restituído. Porém, há pessoas que gostariam de ir apenas para tirar fotos, para mostrar que foram para Israel, para mostrar que foram para o Egito.
E essa não era a minha intenção, e o Senhor sabia. E muitas pessoas não receberam o seu dinheiro de volta. O Senhor sabia tanto da minha intenção diante dele, que ele até me restituiu para que eu fizesse novamente depois dessa viagem. Amém? Atitude de rebeldia ou desobediência à palavra de Deus fecha os céus para nós. O Senhor colocou aqui várias petições e colocou aqui em João: e aquilo que pedimos dele recebemos. E eu até cito para vocês também Marcos 11:24. Tudo aquilo que você crer que já aconteceu, assim vos sucederá na sua vida e na minha vida. É crer que já aconteceu, é por intermédio da fé, é numa motivação correta, sem rebeldia e sem desobediência ao Senhor. Ídolos no coração é toda e qualquer pessoa que toma o lugar de Deus. Esse ídolo pode ser seu marido, um carro, um objeto, pode ser o seu trabalho, pode ser seu corpo, que não é meu caso. Enfim, gente, são tantas coisas que muitas vezes nós colocamos diante do Senhor e a gente não percebe que nós colocamos a vontade, a nossa vontade muitas vezes, o nosso descanso diante do Senhor. Quantas vezes nós fomos para a igreja cansados, nós que somos do Ministério de Louvor, a gente passa praticamente o domingo inteiro na igreja. Você está colocando ali a vontade do Senhor primeiramente do que a sua própria vontade. Incredulidade. A incredulidade é você saber que existe um Deus, que ele vai responder às suas orações e você ainda não, mesmo assim, não crê na sua palavra. O incrédulo é uma tristeza muito grande na vida de um cristão, quando você passa a não crer mais na palavra de Deus. E, finalmente, por fim, a falta de entendimento da posição em Cristo. Talvez, aqui diz na lição que esse seja o maior inimigo, a ignorância quanto aos privilégios e direitos conquistados por Jesus. E nós podemos ver vários obstáculos que nós temos na nossa vida, que foram todos esses obstáculos citados aqui, 8 obstáculos. Tudo isso que nós devemos retirar na nossa vida para sermos crentes de orações respondidas. Amém? Aqui no quinto tópico, fala sobre a oração segundo o modelo ensinado por Jesus. Ele é dividido em 6 partes. A primeira parte fala sobre a invocação. Quem você está querendo invocar? O Senhor Deus, o soberano Deus, o poderoso Senhor Deus. E isso está em Mateus 6, essa oração, que fala sobre o Pai Nosso. Essa invocação é o Pai Nosso, exaltando a magnitude de quem você quer invocar. Na segunda parte, são louvores, de louvor e ações de graça. Santificado seja o teu nome. Ainda no versículo 9. Quem você está rendendo graças? Você está rendendo graças ao Santo Deus, ao Pai Nosso. A intercessão, ainda no versículo 10, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aqui também diz o que é uma intercessão. É você ter empatia por alguém e você interceder pela causa de alguém como se fosse a sua causa. Em oração. E essa oração, ela não tem distância. Você pode interceder por qualquer pessoa, em qualquer lugar onde você esteja. E isso é uma grande prova de amor a Deus e ao seu próximo. A gente vai agora para a quarta parte, que fala sobre a petição. A petição, um peticionamento, é você interceder por você mesmo. É você colocar diante do Senhor aquilo que você está pedindo. Muitas vezes você pede para o Senhor um emprego, uma residência, uma cura divina, e você vai peticionar por você mesmo. O pão de cada dia, dá-nos hoje. Está no versículo 13. Aí nós passamos para a confissão.
Na confissão nós pedimos para o Senhor nos perdoar as nossas dívidas, porque quando o Senhor ele nos perdoa, quando você permite que as suas dívidas sejam perdoadas, o Senhor também libera o seu próximo que você deve para que venha te perdoar também. Isso é muito, muito bonito da palavra de Deus. E diz assim: perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. A sexta parte é a adoração, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. No versículo 13, a parte B. Quem nós estamos adorando? O Pai Nosso que estás no céu, nós estamos adorando a magnitude de ter o Senhor em nossas vidas, de ter a presença dEle, de ter o reino dEle aberto para que nós possamos nos deleitar, para que nós possamos nos alimentar na presença real dEle soberana. Aleluia. Essas são as 6 partes e agora nós vamos para o 6º tópico, que diz as posturas na oração que nós devemos tomar. Aqui no tópico 6 fala as posturas da oração. E as posturas, como nós devemos estar fisicamente diante do Senhor na nossa oração, nas nossas petições. Aqui na Bíblia nós temos diversas posições, diversas posturas. Orar sobre a face, orar com o rosto entre os joelhos, prostrado, ajoelhado, de pé, com as mãos levantadas, entre outras. E na Bíblia não fala em nenhum momento alguma postura ela é melhor diante do Senhor. Porém, isso é algo particular. Eu gosto muito de entrar na presença do Senhor, de me deleitar na presença do Senhor, orar por grandes batalhas, oração de rendição para o Senhor, de agradecimento de joelhos, tá? Isso é algo particular. E eu gostaria de ler aqui um versículo que está no tópico de ajoelhado em 1 Reis 8:54, que diz assim: sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando de joelhos e com as mãos estendidas para o céu, se levantou diante do altar do Senhor. Salomão, ele abençoou o povo diante dessa petição, quando o templo já tinha sido levantado e eles esperavam um grande milagre. E sim, se sucedeu. Já mudando para o outro tópico, para o 7º, atitudes apropriadas na oração. Nós temos que ter atitude de humildade, primeiramente. Deus, ele não é obrigado a cumprir aquilo que você está peticionando para ele. A vontade dele é boa, perfeita e agradável. A vontade dele é soberana. Lá no Salmo 37, 4, 5 diz: deleita-te no Senhor que ele satisfará o desejo do teu coração. Porém, o nosso coração é enganoso. Será que o Senhor quer, sim, cumprir aquele desejo do teu coração? Por isso que a gente coloca. Nós temos essa promessa, né, nos Salmos. Porém, nós temos que perguntar, Senhor, dizer para o Senhor sempre, por mais que isso já seja até óbvio, né, meus queridos, que a vontade do Senhor, ela está em soberania, ela está em primeiro lugar. E isso só o Senhor que pode responder se ele vai querer cumprir ou não a vontade dele na tua vida para aquela petição que você está suplicando. Com fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Em verdade, com confiança e perdoando os seus irmãos. Para que a sua oração sempre coloca: Senhor, eu coloco diante de ti, Senhor. Perdoa, Senhor, as minhas falhas. Perdoa, Senhor, aqueles que me perseguem. Senhor, eu libero perdão para aqueles que me perseguem. E o Senhor está ouvindo todas as coisas. O Senhor está colhendo, mas o Senhor sabe a verdadeira intenção do teu coração. Esse é o cerne da questão. O Senhor sabe de todas as coisas e nós não podemos mentir para o Senhor. Amém? Já aqui no 8º tópico, acompanhantes da oração. A oração, ela nunca anda sozinha. Nós temos aqui
fala 8 elementos que fala sobre 8 elementos para nós termos uma atenção especial na oração. A vigilância, nós temos que vigiar, meninas e meninos, mulheres e homens, contra o pecado, contra as artimanhas do Senhor. A nossa luta não é contra a carne e sangue, sim contra potestades e principados. Confissão. A confissão, ela quebra qualquer poder de acusação do diabo. Antes de iniciar a sua oração, Senhor, eu coloco diante de Ti as minhas falhas. Senhor, eu não sou perfeito. Eu coloco diante de Ti todas essas coisas. Senhor, se eu fiz isso de errado, se eu falei isso de errado, coloca diante do Senhor. Coloca todas as coisas. Arrependimento. Você está arrependido daquilo que você está colocando diante do Senhor? É necessário, sim, ter um arrependimento genuíno para que o Senhor venha te ouvir. Sendo muito clara. O jejum. O jejum a gente vai ter uma aula específica sobre ele, mas o jejum, ele quebra as barreiras da carne para que a sua alma seja alimentada e elevada diante do Senhor. O choro. Esse choro, o quebrantamento diante do Senhor, nós precisamos colocar diante do Senhor, colocar a nossa luta, a nossa carga emocional, todas as nossas amarras, nossas mazelas diante do Senhor e se deleitar na presença do Senhor, chorar na presença do Senhor. Esse sim é uma verdadeira adoração a Deus. Colocar a tua devoção a Ele através das tuas lágrimas, chorar para Ele, agradecendo o que Ele já fez. Ver um vídeo, quando a gente vê um vídeo de Paixão de Cristo, a gente chora porque aquilo foi real. Ações de graça, devendo sempre agradecer. Eu sempre inicio uma oração, sempre. Isso não é receita, não. Mas eu sempre inicio uma oração agradecendo ao Senhor. Sempre. E proclamando e declarando que a vontade de Deus para que ela se cumpra. Declarar a palavra de Deus. Proclame e declare. Que é por meio da oração que nós devemos declarar a palavra do Senhor Jesus. Amém? Nós finalizamos aqui a nossa primeira parte da nossa aula. E nós vamos, posteriormente, agora para o jejum bíblico. Então, agora nós vamos para a aula sobre o jejum bíblico. E, primeiramente, o que é o jejum? É uma prática de abstenção de alimento para que a nossa alma seja elevada para Deus. E nesse período, nesse momento, você vai ter uma comunhão maior com Deus. Exemplos de personagens bíblicos que praticaram jejum. Aqui na lição falam vários. Moisés, Elias, Daniel, Davi, Esther, o próprio Senhor Jesus, Paulo e os líderes da igreja de Antioquia. E eu quero destacar 2 para vocês. O de Moisés. Moisés passou 40 dias e 40 noites para receber a lei, para receber os 10 mandamentos, e aquilo ali foi o que o Senhor ordenou para ele, porque Moisés ouvia audivelmente a própria voz do Senhor Deus. E o próprio Senhor Jesus, aqui em Mateus 4:2, que quando Jesus foi levado ao deserto em espírito e foi tentado por Satanás com a própria palavra. E Satanás disse: se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E o Jesus respondeu com a própria palavra dele. Por isso a importância da palavra de Deus. Que ele não iria fazer aquilo, e nem só de pão viveria o homem, mas de toda a palavra que procedesse da boca de Deus. Então, e só mais um exemplo, Daniel estava na Babilônia e ele não comeu da própria comida do rei. Ele comeu apenas vegetais e água, e ele foi vencedor na cova dos leões. E quero dizer para vocês a importância de ler a palavra de Deus física. Eu gosto mais da palavra de Deus física, porque vai te ajudar você manusear, você está no culto, você manusear. E eu acredito, assim eu defendo essa posição, de você estar no culto e você até por
por respeito a Deus, você não está com um celular, com algo eletrônico, e sim com a própria palavra ali em papel, palavra de Deus. Essa é a minha opinião particular, pessoal, tá? Por que nós devemos jejuar? Nós devemos jejuar porque nós precisamos ter uma comunhão maior com o Senhor. É por intermédio do jejum que potestades são quebradas, que as amarras são quebradas, que grandes feitos são feitos, pessoas são libertas por intermédio do jejum e muita oração. Aí também fala sobre os motivos nesse mesmo tópico, certo? Motivos errados para jejuar. Muitas vezes eu quero fazer um parêntese para vocês. Aqui fala de 4 tópicos. Vocês têm o livro, vocês podem, eu não vou ler tudo, vocês podem verificar nas suas casas. Para sermos vistos pelos homens. Os fariseus, eles gostavam muito de mostrar que eles estavam fazendo jejum. Eles colocavam sacos de pano e colocavam cinzas para que todos vissem que eles estavam fazendo jejum. E isso é totalmente errado. O Senhor nem recebe esse tipo de jejum. O Senhor quer que seja algo feito com Ele e para Ele. Amém. Aqui no 4º tópico fala sobre a essência do jejum. E aqui na lição diz: o jejum não é meramente deixar de ingerir alimentos. Você vai fazer uma abstenção de alimento, deixar de ingerir um alimento para que a sua alma esteja conectada com Deus. Você vai estar mais suscetível para ouvir a voz do Senhor. O seu corpo vai enfraquecer e a sua alma vai se elevar. Fala também sobre deixar a alma sem aquilo que satisfaz costumeiramente. Ou seja, é o que nós buscamos por intermédio do jejum. Você vai estar mais sensível, que eu já disse anteriormente. O jejum não muda Deus, mas o jejum vai mudar você. O jejum, ele deve ter uma dedicação de tempo em oração. Não adianta eu abrir um jejum e eu fazer um jejum de meia-noite às 6 horas da manhã, que nesse momento eu estarei dormindo. Eu preciso, naquele momento eu posso até trabalhar, estudar, fazer coisas, só que eu tenho que tirar um tempo de qualidade para o Senhor. Orar, apresentar o meu jejum para Ele, tirar aquele alimento ou a água, ou fazer um jejum conforme a gente vai falar aqui as formas de jejuar. E agora nós vamos para um outro tópico. O tópico 5, que diz quando nós devemos jejuar. O jejum, queridos, ele não foi feito por tradição nem algo de religiosidade. Ele foi feito por Moisés, ele foi feito por Jesus para alcance de conexão com Deus. E agora nós vamos passar para as 3 formas do jejum. No tópico 6. As formas de jejum. O primeiro tópico é o jejum típico. O jejum típico, você vai abster-se de alimento e água das 6 da noite às 6 horas da manhã. Ou seja, né? É aquele que vai das 6 da manhã às 6 da noite. Ou seja, é isso. Corrigindo, tá? 6 da manhã às 6 da tarde ou 6 da noite. Inclui apenas água. Não vai comer nada sólido, não vai beber sucos, nem café, nem refrigerante, nem iogurtes, nada disso. O jejum total é aquele que aqui na lição fala o que Jesus fez e o que Moisés extraordinariamente também fez, que é o jejum de tudo, a abstenção de água e de alimento.
E o jejum específico é aquele que você vai determinar que tipo de alimento será excluído. Por exemplo, aqui diz na lição, não comer carne durante uma semana, não usar internet, sair das redes sociais. Isso são jejuns específicos, ou seja, o mais importante é uma atitude do coração e um compromisso de não quebrar aquilo que foi determinado. Você continuar. Então, agora nós vamos definir o nosso objetivo. Por que você está jejuando? Você está fazendo isso por algo específico ou você está fazendo para uma renovação espiritual? É muito interessante, é muito louvável e fortalecedor você fazer para a sua renovação espiritual, porque nós precisamos estar revestidos espiritualmente para suportar as guerras que nós vivemos e que ainda vamos viver, porque essa é a palavra de Deus. Fazendo o seu compromisso, você tem que orar sobre o tipo de jejum que você deve adotar. Se você vai fazer o típico, se você vai fazer o total ou se você vai fazer o específico. Você vai ainda aqui na definição do objetivo, só para finalizar, nós temos que nos preparar espiritualmente. E até aqui o Senhor, aqui na lição, algo bem interessante que está em 1 João 1,9, que diz: confesse cada pecado que o Espírito Santo trouxer à sua mente e aceite o perdão de Deus. Muitas vezes nós não lembramos coisas que fizemos no passado, mas se você trazer a sua memória, tentar trazer a sua memória e colocar diante do Senhor, o Senhor vai te lembrar e você será perdoado e você vai tirar aquela culpa do seu coração para você continuar o seu jejum e ser renovado pelo Espírito Santo. Prepare-se fisicamente. Se você toma algum tipo de medicamento, não tenha um jejum tão longo, mas que o seu jejum ele seja direcionado pelo Senhor, porque o Senhor sabe de todas as coisas, Ele tem o controle da sua vida e não vai permitir com que nada aconteça com a sua saúde. Amém? Não faça sacrifícios de tolos, o Senhor não se agrada desse tipo de sacrifício. E agora nós vamos para a 8ª parte, que fala sobre as estratégias das conquistas dos oikos. Primeiramente, o que é oikos? Oikos é uma palavra do grego que diz relacionamento, casa. São aquelas pessoas do nosso relacionamento, do nosso trabalho, da nossa faculdade, que estão próximas a nós, próximas dos nossos amigos, que nós queremos ganhar para o reino do Senhor, que você quer trazer para a sua célula, que você quer levar para o culto, levar para uma oração, aquelas orações que tem na tenda, para a rede de mulheres, para a rede de homens, rede de jovens, adolescentes, tantas redes que tem na nossa igreja. São pessoas que você quer que sejam salvas. Nós vamos agora para os 2 tópicos que finalizam essa lição, que são os procedimentos para a estratégia da conquista dos oikos. Na primeira semana de oração, todos os integrantes da célula devem apresentar esses oikos para Deus. Já no 8º dia, ou seja, nesse período, nesse ínterim de uma semana, você vai relacionar 3 pessoas e vai iniciar uma amizade com essa pessoa, levando em consideração sexo e idade. Cada idade deverá ser direcionada para a sua respectiva rede e o sexo também, rede de mulheres, rede de homens, de adolescentes e assim sucessivamente. E você vai fazer um planejamento de conquista daquela pessoa. Você vai conversar com ela sobre a data do seu aniversário. Você vai começar a cativar aquela pessoa, conversar, deixar a pessoa falar. Muitas vezes ela quer apenas conversar. E na conversa, muitas vezes ela gera cura. Porque a pessoa vai dizendo como está se sentindo e aquilo será uma libertação para ela. Já na 2ª semana, na 3ª semana,
vai acontecer o que nós chamamos de um grande impacto de evangelização de oikos. Ou seja, onde aquela pessoa vai vir à sua célula, aquela pessoa vai receber jejum e oração dos membros da célula, essa pessoa, ela vai visitar a célula, o culto, as redes, você vai começar a gerar interesse para que ela venha. Você pode chamá-la no dia do aniversário dela e dizer que fez um café para ela, um bolo especial. Então, isso são estratégias de como ganhar uma alma para Jesus Cristo. Amém? Agora nós vamos para o 10º tópico, que é o último tópico dos oikos. Como orar pelas pessoas do meu relacionamento. Nós devemos orar sem cessar. Ou seja, eu oro desde que eu me converti em 2012 pelos meus pais. A minha mãe já aceitou Jesus, mas o meu pai disse que tem Jesus Cristo. E ele nunca aceitou Jesus e é católico não praticante. Isso é algo pessoal meu e eu tô compartilhando aqui com vocês. Então, independente de eu já ter ou não alcançado, eu tenho que continuar orando pelos meus pais. Orando pela minha família para que eles venham se firmar, os meus irmãos, as minhas sobrinhas, o meu cunhado, e assim sucessivamente com os oikos que ainda nunca chegaram a vir à célula, mas que através da oração, através de continuar orando, eles vão vir sim, eu creio, em nome de Jesus. Resistir à oração aos poderes das trevas. Gente, acontecerão sim situações onde você vai ficar... você pode ficar carregado espiritualmente, mas o Senhor, Ele vai te dar a vitória e vai te libertar de todas as coisas para que você venha se manter firme e continuar as estratégias. Amém? Ore para que sejam iluminados os seus olhos, que a alegria de Jesus Cristo possa brilhar nos seus olhos para que você venha interceder por essas pessoas. E o processo de consolidação... ele tem até uma ficha quando você aceita Jesus Cristo lá na tenda. E isso é um departamento, né? Onde tem o nome, endereço, o telefone da pessoa que fez a decisão. E a decisão pode ser de aceitar Cristo como Salvador ou como reconciliação. E é interessante você fazer essa distinção. Passar para o líder da Central da Consolidação para que venha colocar a pessoa direcionada à rede que lhe cabe. Você colocar o contato telefônico da pessoa e entrar logo em contato com essa pessoa para que ela não venha se perder. Amém? É isso. Agora nós vamos para preparando-se para a evangelização, que é o nosso último momento. Agora nós vamos para a evangelização, preparando-se para a evangelização. Passo 1. Como se comunicar? Como nós devemos nos comunicar para aquela pessoa que nós queremos evangelizar? Nós vamos começar uma conversa com ela. Iniciar com uma conversa. Jesus, ele morreu por mim e por aquela pessoa que você quer evangelizar. Então, você vai iniciar essa conversa falando um pouco da Bíblia, falando um pouco sobre seu relato pessoal, e você vai começar a ouvir aquela pessoa. Não pregando, nem fazendo pressão, nada disso. Você vai apenas conversar com muita calma, você vai estar muito espiritual, porque você já vai estar em jejum para aquela pessoa. Então, a sua atmosfera espiritual já vai ser outra, muita calma, muita paz. Você vai começar a gerar interesse a essa pessoa, de ela começar a fazer perguntas para você. Você vai começar a fazer perguntas para ela e você vai começar a dar respostas apropriadas também para as perguntas que ela fizer para você. Conduzindo sempre a pessoa para o alvo, que é Jesus. Você vai começar a criar um desejo de seguir Jesus para aquela pessoa. Aqui fala um exemplo de um pescador que jogou uma isca artificial, mas nós jogaremos para essa pessoa uma isca reta, uma isca da palavra de Deus, que a palavra dele é reta e em todas as suas obras resplandece a fidelidade.
o nosso testemunho. Nós somos cristãos que temos que contar o nosso próprio testemunho. É louvável nós contarmos também o testemunho de outras pessoas, mas você é um crente que você tem que contar o seu próprio testemunho. Você tem que falar do que o Senhor Jesus fez na sua vida e a verdade do que Ele transformou, de que Ele te libertou, de que Ele te curou, de que Ele fez coisas grandiosas e continua fazendo, porque Ele é Deus, é o Deus Todo-Poderoso, que vai interceder também da mesma forma que fez pela sua vida por essa pessoa. E você vai ter que falar isso porque a realidade, o amor dele vai se cumprir na vida daquela pessoa. Em nome de Jesus. Amém. Esse é o... Passando aqui os slides. A gente vai agora para o passo 2. Já falei sobre o criar um desejo de seguir Jesus e o nosso testemunho. A gente vai passar agora para o passo 2, que é como compartilhar a mensagem. Falando sobre o plano de Deus e o problema. O plano de Deus é que na criação, lá no início, lá no Éden, não haveria guerra, não haveria dor de parto, não haveria problema com alimento. O próprio Deus estaria ali para tudo que Adão e Eva precisassem, mas por conta de um erro, desse erro, nós até hoje sofremos em decorrência desse erro. Lá na raiz adâmica, tudo iniciou lá. E o problema foi que fez a separação do homem de Deus. Ou seja, a separação do homem com o Criador. Esse foi o grande problema. Porém, o amor de Deus fez com que João 3,16 acontecesse na minha vida e na sua, porque Ele deu seu único Filho unigênito para todo aquele que nele cresce, não perecesse, mas que tivesse a vida eterna. Louvado seja o Senhor por essa palavra. E a decisão mais importante: você aceita Jesus Cristo como seu Salvador da sua vida, minha irmã, meu irmão? Você aceita tomar a decisão mais nobre, mais maravilhosa, que vai mudar a tua vida, a vida da tua família? Aleluia! E agora nós vamos para o passo 3. Queridos, agora a gente vai para o último momento da nossa aula, que fala sobre o ID. O que é o ID? É ir e fazer discípulos. É bíblico. A palavra do Senhor diz isso. E há muitas maneiras de você alcançar. Todos podemos alcançar pessoas. Todos nós podemos. Podemos alcançar de 1 a 1, de 2 a 2. Nós podemos traçar metas de telefonar, de depois esse mesmo que telefonou para aquela pessoa, visitar aquela pessoa, sair com aquela pessoa, fazer o livro dos 7 passos com aquela pessoa. Então tem muitas formas, gente, tem muitas formas de fazer o ID e fazer discípulos. Muitas formas. Vocês podem fazer visitas de 2 em 2, de 2 em 2 pessoas. Podem visitar hospitais para ministrar palavras de cura e ali você já cria um relacionamento com aquela pessoa. Você pode planejar em alcançar uma região, ou seja, a região de um bairro, por exemplo, fazer algo específico para aquele bairro, um bairro onde você mora. E é isso, meus queridos. A minha oração de hoje, finalizando, é pedindo para que Deus possa frutificar, vivificar essa palavra em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a Deus pela minha vida e me dispor a servir o Senhor cada vez mais com esmero. E eu quero orar pela sua vida, pedindo que Deus possa lhe proporcionar cada dia mais sabedoria, graça, entendimento diante do Senhor. O Senhor, Ele resplandece em todas as suas obras fidelidade. O Senhor tem uma vontade boa, perfeita, agradável, soberana. Eu peço que o Senhor venha te visitar agora, neste momento, que o Senhor frutifique essa semente, que foram essas sementes lançadas de oração, de jejum, de estratégias para evangelização. Em nome de Jesus Cristo, seja um grande líder, em nome de Jesus. Amém.